falando lá com os presbíteros, falei assim, não vai sair nada. Primeira vez que subo aqui nessa tribuna, e eu me sinto honrado de estar aqui. Deus, Ele tem me honrado de uma forma muito extraordinária, que não tem assim como explicar. Não tem como explicar. No domingo, eu não consegui dormir, fiquei de meia-noite até 4 horas da manhã acordado. Quando eu vi, mandamos na escala. E ali, durante esse período, Deus foi ministrando muitas coisas na minha mente, no meu coração. Mas o nervosismo, ele tenta, né? Às vezes a timidez nos tenta parar aquilo que o Senhor, Ele já preparou para a nossa vida. E quantas vezes, irmãos, eu já fugi da palavra, até mesmo quando estava lá, pedia ao pastor para não me botar para pregar. Eu não queria, sabe? Mas dessa vez é diferente. Dessa vez é diferente. Nós não podemos fugir daquilo que Deus, Ele já determinou em nossa vida. Até peço assim a Manusa, a Luenes, os pregadores que me ajudem a pregar, intercedendo por mim. E Deus me deu um salmo que eu quase não vejo pegar na igreja. Às vezes pegamos no lar, nas casas, em outros lugares. Um salmo conhecido que fala, o Salmo 133, que fala, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós estamos no culto de cura e libertação. E batismo com o Espírito Santo. É um tema maravilhoso. Falar sobre cura e libertação. Irmão, mas eu aprendo uma coisa com a palavra de Deus sobre esse tema. Primeira coisa, a igreja, vou falar algo aqui que eu estou sentindo aqui, vivendo aqui nessa igreja. Porque quando eu cheguei aqui, meu amado, eu vi a igreja totalmente unificada em um só propósito. Eu comentei com o pastor e falei assim, pastor, a igreja, ela está numa unção muito forte. Tem uns 20 dias atrás. E eu falei com ele assim, ó, sem exceção de ninguém, todos estão no nível espiritual aqui nesse lugar. Irmão, e para acontecer cura e milagre, a igreja do Senhor, ela precisa estar nesse nível espiritual, nessa união, a igreja unificada com um só propósito. Porque quando a igreja, irmão, ela é unida, aleluia, acontece cura, acontece libertação, acontece batismo com o Espírito Santo, acontecem essas maravilhas no meio de nós. Porque a igreja, eu falei com ele assim, pastor, não vejo e nem encontrei ninguém aqui soberbo, irmão, sem medo de errar. Porque a soberba, às vezes, irmãos, ela nos afasta daquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. E que a igreja Hope, que nasceu agora, ela possa continuar nesse nível espiritual, nessa união, nessa comunhão.
E Deus me levou em Atos capítulo 12, quando fala sobre Pedro. Se não me falha a memória, é 12, 5 e o versículo 12. O que diz lá? Que Pedro, ele foi preso. Mas tinha uma igreja, irmãos. Igreja. Tinha uma igreja que se reuniram com um só propósito. Aleluia! Numa casa de Maria. E ali o povo se reuniu. E começaram a clamar, começaram a chamar, a gritar e orar pela libertação de Pedro. E assim foi concedido. Aleluia, obrigado. E ali foi concedido aquilo que as irmãs estavam ali orando. Olha só, irmãos, através da oração, através da palavra, através da comunhão com Cristo e com os irmãos, olha só o que Deus faz. Olha só o que Deus faz. Deus plantou essa igreja aqui, amados, para um propósito muito grande, que Deus ainda não me mostrou ainda a grandeza que Ele quer fazer assim, aqui, mas eu sinto que Deus quer fazer coisa grande e extraordinária no nosso meio. Meu Deus, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque às vezes não entendemos o plano de Deus, o propósito de Deus em nossa vida. Quem diria que aqui ia ser uma igreja? Mas estava no plano de Deus. Já estava no plano de Deus, aleluia, essa igreja chamada Hope. Falando sobre batismo com o Espírito Santo. É a mesma coisa, irmãos. Eu não sei quem está pronto aqui para ser batizado com o Espírito Santo. A Bíblia diz para que o homem examine a si mesmo. Irmão, o batismo com o Espírito Santo não é de qualquer forma. O nosso coração tem que estar limpo, a nossa mente limpa, para que o Espírito Santo venha selar e batizar com o Espírito Santo. De repente, a nossa mente está cheia de consequência, e às vezes queremos ser cheios do Espírito Santo, às vezes queremos ser batizados com o Espírito Santo, mas não é dessa forma. Mas, grave isso aí. Grave isso. Pega para você. Essa igreja está pronta para receber o batismo com o Espírito Santo. Eita glória! Essa igreja está pronta para receber o batismo do Espírito Santo de Deus. Eu já recebi em 92. E continuo buscando algo novo nesse sentido. Deus quer trazer um renovo sobre a sua vida nesse lugar. E o salmo que eu li: ó, quão bom e suave é que os irmãos continuem em união. Que os irmãos continuem em união. Meu Deus, irmãos. Eu falo uma coisa aqui sem medo de errar, irmãos. Eu custei entender isso. Custei entender isso. Dessa união. Às vezes eu conversava pouco. Às vezes acabava o culto, eu ia para casa. Conversava com ninguém, mas é meu jeito de ser. Mas quando eu vim para cá, irmão, Deus mudou a minha mente, Deus mudou meu coração.
e fez eu enxergar que eu preciso ter comunhão com a igreja e com meus irmãos. Aleluia. E para subir aqui em cima? Você acha que Deus ia deixar eu subir aqui em cima se eu não estiver falando a verdade? Você acha, se eu não tivesse essa mudança, Deus ia me colocar aqui em cima para lançar a palavra dele, irmão, para a igreja? Não. Porque é uma responsabilidade. Subir em cima do altar, isso aqui, meu irmão, temos que estar em comunhão com Cristo e com a igreja. Porque se não tiver, irmão, uma concordância entre Deus e você, entre Deus e mim, nada irá fluir, não. É somente mais uma pregação. Está entendendo, igreja? Eu sou muito objetivo, irmão. Onde é que eu vou pregar? Eu sou muito objetivo. Eu não preciso falar muita coisa, porque daqui a pouco quem vai falar melhor no teu coração é o Espírito Santo. Eu estou apenas lançando aquilo que ele pediu para me falar para a igreja. Eu não sei se tem alguém aqui, ou entrou alguém aqui, ou se você está pedindo por alguém que você acha impossível acontecer. Deus quer libertar você hoje desses pensamentos negativos, porque você está unido com Deus. O meu milagre está lá atrás, lá, minha esposa. Levanta aí, Rosa, por favor. Olha para trás, igreja. Olha para trás. Ele é o meu milagre, irmãos. Orando 17 anos pela vida dela e do meu filho. Foram batizados através do pastor Marcos. E eu pensava assim, nada está acontecendo. Mas teve um dia, até falei para o Cristiano isso, presbítero Cristiano. Um dia que eu tomei a posição com Deus, irmão, foi automaticamente. E foi através dela que eu estou aqui hoje. Porque Deus usou ela dentro da minha casa. E ela falou assim, ó, era para você ir para o pastor Marcos desde o começo. Aí eu falei, você vai também? Vou, então eu vou junto. É assim, irmão, que Deus faz. A comunhão com Deus e com a igreja. Acontecem coisas extraordinárias que a gente não entende. Meu Deus, irmão. Eu falei para meus irmãos lá atrás que não ia sair nada. Mas Deus está me honrando, irmãos. Eu não tenho muito estudo, não. Mas eu busco as coisas que são de cima na minha vida. Eu consagro a minha vida. Eu vivo em oração. E essa igreja, ela vive em oração. Essa igreja é movida através da oração, comunhão e palavra. Essa é a igreja que eu conheci lá no passado, na igrejinha. Aleluia. Aonde, ficava no paredão lá, suado, mas cheio da presença de Deus, e os milagres aconteciam. Vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Eu quero chamar o Ministério do Louvor aqui, por favor. A unção de Deus, irmão, ela está aqui, igreja. A unção de Deus está nesse lugar. E se você ficar ligado, você vai ser sacudido pelo Espírito Santo de Deus.
Há libertação e cura nesse lugar hoje. Há libertação e cura nesse lugar hoje. Você crê? Você crê, igreja? Recebe essa unção aí, igreja. Recebe essa unção, igreja. Igreja, você não pode ser mais o mesmo. Busque em oração. Busque em oração, irmão. Busque em consagração. Para você ver que a sua vida irá dar uma virada de chave.